Bem, pessoal, vamos de Ether, de ETH, o gás da rede Ethereum, que está desenhando hoje um corpo real de candle ínfimo, menor do que o de ontem. E sendo engolfado pelo de ontem, vocês vejam que está escapando um pouquinho da nossa cunha triangular, mas de uma maneira geral a gente segue fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Então, de uma maneira geral, segue plenamente vigente aqui o bico dessa figura triangular. A não ser que a gente perca esse fundo de 13 de outubro, que chegou a bater 1.190, aí sim ficaria descaracterizada essa cunha triangular. A gente poderia confirmar um eventual rompimento descendente. Mas com esse corpo real ínfimo que a gente está desenhando hoje, e engolfado pelo de ontem, é bem provável que a gente vá voltar a estressar a aresta superior na extensão, que meio que se confunde com a base da nuvem de Shimoku no diário. Na projeção, as duas linhas da nuvem de Shimoku ficaram flat, o que dá conta de que esse ímpeto vendedor aqui, que se iniciou lá no topo de 12 de setembro, em 1.700, chegou a bater 1.800, não, 1.789, tá perdendo com certeza o fôlego, e isso aqui vai acabar redundando no estresse da aresta superior, que se confunde com a base da nuvem. E, gente, um problema insólito tá agora aparecendo na rede Ethereum. 51% dos blocos agora podem ser censurados. O que acontece é que camadas de transmissão, principalmente com a ascensão dos flashbolts são pacotes gigantescos de transações que procuram extrair o rendimento máximo da rede, pagando a menor taxa possível e obtendo a cotação nos oracles na melhor maneira possível, de acordo com as transações ultimadas. Ou seja, flashbolts são pacotes gigantescos de transações que estão acabando por impor censura na rede. Esses flashbolts, eles, por exemplo, eles não aceitam a confirmação de transação de blocos cujas transações são oriundas do Tornado Cash, um famoso mixer de criptoativos que já foi inclusive objeto de sanção pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Esse tipo de comportamento da rede está acendendo um alerta sobre uma possível ameaça à neutralidade da rede. Isso pode, num futuro, ter consequências em termos de valorização da rede Ethereum, porque ela passa a ser censurável por flashbolts, na verdade, por operadores que operam grandes pacotes de transações que, na verdade, extraem da rede, inicialmente eles extrairiam da rede uma melhor potencialidade, mas num segundo momento estão criando censura, esses que acaba ameaçando a neutralidade da rede Ethereum. Então tem uma reportagem aqui muito extensa, dando conta dos detalhes técnicos que envolvem esses flashbolts nessas camadas que extraem o máximo da rede, e que na migração do Proof of Work para o Proof of Stake, eles estão se valendo dessas fragilidades para poder impor censura à rede. O fato é que a migração da ETH, do Proof of Work para o Proof of Stake, está criando uma espécie de conformidade da rede Ethereum a um compliance governamental. Isso pode acabar levando a ETH para um viés de uma rede que seria passível de censura a determinados tipos de transação. Isso, num primeiro momento, pode parecer até bom em termos regulatórios, mas o fato é que a gênese do mundo cripto é a neutralidade. Se isso ameaçar a neutralidade, eventualmente isso pode comprometer o próprio market cap da Ethereum, se eventualmente uma outra blockchain considerada Ethereum Killer, por exemplo, como a Solana ou a própria Atom ou Polkadot, eventualmente não sofrerem essa interferência em termos de neutralidade, pode eventualmente flipar a ETH. Mas fica esse registro. Os devs da ETH dizem que isso é um problema não intencional. Eles falaram que são consequências não intencionais, foram a expressão que eles usaram,
mas o fato é que fica no radar. Daqui a pouco eu volto com Polkadot Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.